Então, uma boa classificação ela tem duas funções. Ela tem uma caracterização acurada da doença e ela estabelece um prognóstico. Pode ser uma escoliose de 25, 20 graus e com um desequilíbrio sagital grande. Então, às vezes, esse paciente no plano coronal, que a gente está acostumado a ver, não tá grave, mas no plano sagital ele está lá para frente, está tombado para frente. E esse paciente precisa de mais tratamento do que com escoliose de 60, 70 graus mais velho. Então, é uma atualização das classificações e dos tratamentos e o prognóstico na escoliose do Spine Deformity. Bom, esses são os meus disclosures. Então, primeiro eu vou falar o que é uma boa classificação, as medidas e as definições e os desfechos que nós temos que ter, as classificações históricas, como as classificações evoluíram, a classificação SRS Schwab, que é a classificação que é mais usada hoje, porém a gente sabe que não é a mais completa. A gente tem ainda o Gap Score, que é uma classificação do grupo europeu, e da evolução do Gap Score surgiu a classificação do OBJ e agora a AIDS, que é a classificação do Lenk, que leva em conta o desequilíbrio coronal também. Além disso, quando a gente está falando em adulto, em idoso, a gente tem que falar em fragilidade, ou seja, o Frailty Index, que é o quê? É o que foi falado aqui durante o curso, que é o paciente é capaz de cicatrizar aquela cirurgia, ele aguenta aquela cirurgia. Então isso é muito importante quando você vai definir um tratamento cirúrgico num paciente. E a comparação entre as classificações e o futuro das próximas classificações, o que elas vão ser, e muito do que eu também já falei dos clusters, da inteligência artificial interferindo nos desfechos, enxergando no Big Data do que acontece com todos os pacientes e aí vendo como que os pacientes se assemelham e quais são os pacientes que são classificáveis numa classificação desenvolvida por informática, por inteligência artificial e por Big Data, né? Então, o que é uma boa classificação? Então, uma boa classificação ela tem duas funções. Ela tem uma caracterização acurada da doença e ela estabelece um prognóstico. Então, você tem que... quando que a classificação ela é útil? Quando ela é reprodutível, ou seja, reliable, intra e interobservador, ou seja, eu analisando e o Igor analisando, e ela é válida, ou seja, quando a acurácia dela ela é válida para o prognóstico e para o processo daquela doença, tá? Então, o que é a reliability, né? Que eles falam, ela é medida pelo kappa e ela distingue o que é o acaso do que é a verdade, né? E quando a gente fala em escoliose de adulto, a gente precisa entender o que eu preciso saber para saber o beabá, o que é básico em escoliose do adulto, quais são os parâmetros que eu tenho que ter noção. Então, primeiro, os parâmetros mais óbvios, que são a linha de Prumo, C7, a linha sacral média, o que é a vértebra apical, o que é a descompensação coronal, a cifose torácica, a lordose lombar, o SVA, que é a linha de Prumo de C7, saber também os outros tipos de mensuração do SVA através do ângulo, que você tem o S1, TP1, TPA, você tem várias outras medidas que por fórmula de ângulo elas representam o SVA. Além disso, a gente tem as medidas mais básicas, que é a determinação do equilíbrio espíreo-pélvico, que são o quê? O sacral slope, a incidência pélvica, o pelvic tilt, o pelvic incidence, a lordose lombar. E dentro disso, a gente tem que entender que um dos parâmetros mais importantes é a diferença entre a incidência pélvica e a lordose lombar. Por quê? O que é a incidência pélvica? A incidência pélvica é uma medida em fórmula de ângulo da espessura da bacia. Então nada mais é do que o quê? Você imagina um foguete e a base desse foguete. Quanto menor a incidência pélvica, mais reta é a base do foguete. Quanto mais inclinada a incidência pélvica, ou seja, quanto maior mais inclinada a base do foguete, maior a incidência pélvica. Quando a incidência pélvica é maior, o foguete precisa fazer um caminho tortuoso para chegar lá em cima, porque ele lança desse jeito. Quando ele sai reto, ele vai reto. Então, quanto menor a incidência pélvica, menos sinuosa essa curva, ou seja, menos lordose, menos cifose torácica a gente vai ter, e quanto maior a incidência pélvica, mais sinuosa essa coluna, então mais lordose e mais cifose. Até quando o Paulo falou sobre, meu filho tem lordose, o que é hiperlordose? O que é hiperlordose para aquele paciente? Isso é um paradigma grande, porque hoje não é mais, lordose normal é de 20 a 40 graus, isso não existe, isso acabou. Se o paciente tem uma alta, se ele é um high PI, se ele é um paciente de alta incidência pélvica,
ele vai ter que ter 80 graus de lordose, é normal. Para ele é normal. E ele tem 80 graus de cifose. Isso não quer dizer que ele é um Sherman. Então, são patologias e entendimentos de patologias diferentes, né? Bom, aqui na definição, a diferença entre a incidência pélvica e a diferença entre a lordose lombar, ela é importante por quê? Porque ela vai me mensurar o quanto aquela coluna é ou não doente. Então, o que uma coluna degenerada vai acontecer? Ela vai perder lordose lombar. E o que é normal? Esse mismatch, que é essa diferença entre a lordose lombar e a incidência pélvica, ser entre mais ou menos 10. Mas a gente sabe que quanto menor a incidência pélvica, mais para mais 10 está a lordose lombar. Quanto mais perto de 50 graus, a lordose lombar tem que ser mais similar à incidência pélvica. E quanto maior a incidência pélvica, ela tem que ir para menos de 10 graus. Bom, aí você tem vários tipos de definições de cervical, todas as definições de alinhamento, mas só isso é importante? Não, a idade também interfere nisso. Por que a gente viu muita cirurgia de escoliose do adulto descompensar? Porque isso é baseado na idade. Então não adianta eu corrigir um indivíduo com SVA de 10 centímetros de 70 graus, de 70 anos, da mesma maneira que eu corrijo um de 40 anos. Então são indivíduos com mecanismos de compensações diferentes. Então o que é desaforo para um, às vezes é benefício para o outro. Então o tipo de correção também varia conforme a idade. Falar um pouquinho do histórico das classificações de escoliose, por isso que eu quis dar essa aula, porque a gente fez um levantamento. A classificação de escoliose começou com essa de Schultes, que era a primeira classificação, ela era uma classificação somente descritiva, tem ou não tem escoliose, meio sensitivo, sem sentido. Depois tivemos uma classificação de Ponseti, que é essa aqui, que dividia em infantil, juvenil e do adolescente, sem dividir a localização da curva, não dividia muito com relação à patologia de base, nada. Depois a gente teve o surgimento dessa classificação que foi de Goldstein, que ela determinou um pouquinho sobre a patologia de base, então tinha de traumática, de doenças mesenquimais, o que era observado naquela época. E depois teve o surgimento da classificação de King. Por que a classificação de King ela é tão conhecida? Porque ela foi uma evolução, porque ela começou a determinar o quantos níveis de artrodese o cirurgião ia ter que fazer. Então ela determinava flexibilidade da curva, estruturabilidade da curva e falava, olha, essa curva é uma curva toracolombar, então melhor artrodesar daqui até aqui. E aí o Lenk surgiu com os conceitos novos, olhando o paciente no conceito sagital, foi o primeiro cirurgião a introduzir os conceitos sagitais dentro da cirurgia de escoliose. A escoliose, até a classificação de Lenk, as pessoas só olhavam no raio-x de AP. E hoje a gente sabe que o raio-x de perfil ele é até mais importante do que o raio-x de AP em termos cirúrgicos, né? Aí, relacionada à escoliose do adulto, essa foi a primeira classificação. Esse é um cirurgião super famoso, que é um dos fundadores do grupo AO, é o Max Aeb. Ele determinou também uma classificação descritiva e ele separou em duas entidades, a escoliose tipo 1 dele, que era a de novo escoliose ou a escoliose degenerativa. Depois ele teve aquela negligenciada, que era o tipo 2, a idiopática do adolescente negligenciada. Tipo 3 seria uma secundária, uma doença secundária. E a tipo 3B seria relacionada só a uma fratura por osteoporose, né? Mas é só isso que é importante, eu descrever o que interfere no paciente de escoliose adulto, o que vai estar relacionado com qualidade de vida. Então todos os estudos mostraram que o mais importante é o quê? É o sagittal balance do paciente. O que é isso? É o SVA, é o marcador de quão positivo o paciente está para frente, ou seja, quanto mais para frente ele está, pior a qualidade de vida. E esse trabalho ele é muito interessante, que ele é desse grupo do Steve Glassman, e eles viram o quê? Que o fator preponderante para a qualidade de vida foi o quê? Foi o SVA, e que a piora do SVA ela é linear e ela é acompanhada pela piora da qualidade de vida. Então, quanto pior o SVA, pior a qualidade de vida, e isso é proporcional. Outra coisa que foi importante desse trabalho foi que eles viram que o desvio coronal, que o ângulo de Cobb coronal não importava, ou seja, uma coisa que a gente sempre achava, não, tem 90 graus, é gravíssima. Isso não tem nada a ver para a escoliose do adulto. Então, o fator mais importante foi o quê? Eles estabeleceram essa relação, que é o que a incidência pélvica é igual ao pelvic tilt mais o sacral slope, e que a diferença entre a incidência pélvica e a lordose lombar ela tem que estar enquadrada entre mais ou menos 10 graus.
aqui é outro trabalho que demonstrou em outro sentido quais são os fatores que interferem em qualidade de vida. É só o SVA? Não, não é só o SVA. São esses 3 os principais fatores que vão estar relacionados com qualidade de vida. Então, a diferença que é o mismatch entre a incidência pélvica e a lordose lombar, o pelvic tilt e o SVA. Esses são os 3 fatores que vão interferir na qualidade de vida do paciente com escoliose do adulto. Então aqui estão os valores deles. Então a gente sabe que o que é anormal? Um SVA maior que 4,6, uma diferença, um mismatch maior do que 11 graus, um pelvic tilt maior do que 22 graus. E é óbvio, como voltando lá atrás, você tem o threshold para a idade. Então isso você tem que classificar dentro da idade do paciente para ver se isso é normal. E quanto maior isso, maior a incapacidade. Então a gente sabe que os surgical goals, que é os objetivos de cirurgia, são o quê? Teoricamente, colocar um paciente com SVA menor do que 5, um pelvic tilt compensatório, que seria o alinhamento compensatório da pelve entre 20 e 25, menor do que 20 e 25 graus, e um mismatch, que é a diferença entre a incidência pélvica e a lordose lombar, menor do que 10 graus. E é isso que o EOS, que é um exame importante que hoje a gente faz em escoliose do adulto, mensura pra gente. Baseado em tudo isso, o Frank Schwab e o grupo da SRS, que é a Escoliose Research Society, fundaram essa classificação, que é uma classificação que ela coloca e gradua esses 3 fatores e que ela está correlacionada com a piora clínica do paciente. Então, em cada subgrupo, tanto na incidência pélvica, quanto no SVA, quanto no mismatch, quanto maior a classificação do paciente, pior a qualidade de vida. Então, você vê que a piora também é linear. Mas é só isso? É só eu ir lá, olhar quanto que o paciente tem de mismatch, quanto que ele precisa e vou corrigir o paciente? Não, não é só isso que é importante. Outra coisa muito importante é o tipo de pelve dele. Esse médico, que na minha opinião é uma das pessoas que mais conhecem de balanço espinopélvico no mundo, é um médico que chama Pierre Roussoli. É o grupo de estudo mais importante de escoliose, é um grupo francês. O que eles viram? Que os pacientes têm que ser basicamente divididos em 2 grupos, os de alta incidência pélvica e os de baixa incidência pélvica. Então, os de alta incidência pélvica, que tem a coluna mais sinuosa, eles não devem ser tratados como os de baixa incidência pélvica. Isso por quê? Porque por muito tempo as pessoas olhavam isso como uma coisa parametrizada. Eu preciso corrigir o SVA para menos de 5 centímetros, eu preciso fazer lordose lombar, independente de onde for, o que ele viu. Não. Lordose lombar ela é diferente no paciente com high PI do de low PI. No de alta incidência pélvica, o ápice da lordose é em L5. No de alta incidência pélvica, ele é mais alto, ele é em L3. Então, a tua correção, quando você é cirurgião e está olhando aonde eu vou corrigir aquilo, ela tem que ser feita num lugar diferente. Aonde eu tenho que ganhar a lordose, não importa eu só dar lordose para o paciente. Então, o paciente com high PI, eu vou fazer uma correção mais com ápice em L3, e o que um low PI eu tenho que corrigir ali, L5, S1. Tá? E aí dentro disso você tem várias implicações dentro da classificação dele. Além disso, a gente sabe que uma coisa muito importante é que a lordose entre L4 e S1 ela é praticamente constante. O que muda entre as incidências pélvicas é a lordose proximal. Então, quanto maior a incidência pélvica, maior a lordose proximal. Porém, os valores de lordose distal, que seria de L4 a S1, eles são praticamente constantes. Então, teoricamente, quando você vai operar um paciente com flat back ou muito para frente, o teu trabalho tem que ser feito em L4 e S1, e aí aqui para cima só vai depender do tipo de pelve que ele tem, se ele é low PI ou high PI. Baseado em tudo isso, baseado nos critérios de alinhamento, o grupo europeu de Spine Deformity, eles lançaram um score que vai me relacionar tanto aspectos clínicos quanto radiológicos, que vão me predizer a chance de complicação que o paciente tem. Isso é chamado de Gap Score. Então, e ele foi fundado basicamente no conceito: por que pacientes com um teórico valor sagital normal falham? Por que essa cirurgia falhava? Ela tinha 20% a 15% de falha. E aí, eles criaram uma maneira de você tentar predizer quais pacientes tendem a ter menor falha. Eles estabeleceram alguns critérios, todos baseados nos critérios que eu já falei para vocês. E aí, dentro desses critérios, eles estabelecem um score. E aí, nesse score, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse paciente e avaliar ele no pré e no pós-operatório e vai saber
no pós-operatório se eu alinhei aquele paciente de maneira adequada. E aí ele vai me falar, esse paciente vai ou não vai falhar. E a chance disso acontecer batia em até 80% a 90% nos pacientes com score alto. Então ele conseguia predizer no pós-operatório imediato, mesmo com o paciente com todos os implantes lá dentro, falando, ó, esse paciente vai falhar. Às vezes eu tô lá na aula com o Igor, a gente vê um colega apresenta um caso, eu falo, esse paciente vai falhar. Ele olha, mas como você sabe? Por quê? Porque você tem que saber o que é dito no gap score. Então, ó, chance quase de 100% em pacientes com score 11, 12, 13 de falhar. 100%. 100%. Isso é um trabalho com 2.000 pacientes. Então, aí evoluindo para isso, em 2019, o mesmo grupo europeu evoluiu para um outro tipo de classificação, só que valorizando também o parâmetro coronal. O que eles viram? A gente esqueceu demais o coronal. O COB também não conta, e aí eles começaram a dar uma atenção maior ao desalinhamento coronal, que é uma coisa que a gente percebe muito na escoliose idiopática, que aqueles pacientes com shift do tronco muito grande, eles viram que estava evoluindo pior, que alguns pacientes descompensavam por causa do shift do tronco, e esse shift do tronco no escoliose do adulto geralmente é causado por uma curva fracional, que é a curva entre L4 e S1, maior do que 25 graus. Então eles viram os tipos de alinhamento coronal, ele definiu isso, e os tipos de correção que deviam ser feitos. Então quando você tem um tipo de alinhamento coronal, você precisa ir até a pelve na cirurgia. Quando você tem outro tipo de alinhamento coronal, você não precisa, você só aborda a curva principal. E aí, baseado nisso, eles criaram um algoritmo de tratamento, falando mais ou menos o que o cirurgião deve fazer, dependendo do tipo de deformidade do adulto que o paciente tem. Além disso, baseado nos conceitos do OBD e em outros conceitos, o Lenk pegou a classificação dele de escoliose idiopática, que eu acabei de falar na aula de idiopática, e sublimou isso para alinhamento sagital e uma curva lombosacral. Ele valoriza essa curva lombosacral. Então ele fala que essa curva, se ela não reduz para menos de 20 graus, 25 graus no raio-x em supino, você precisa tratar a curva lombosacral, que o correto é você tratar essa curva se ela não reduz. E aí, além disso, surgiram outras classificações. Aqui é uma classificação de um grupo japonês, falando sobre alinhamento coronal e sagital e graduando isso, aí tudo baseado nesses critérios, mas basicamente na mesma ideia. Aí a gente exacerbando isso, é só a classificação. Então eu pego o paciente, eu vejo o tipo de desalinhamento, eu pego o sagital, coronal, classifico ele, vejo o gap score, opero, ele vai ficar bom? Não, por quê? Porque a gente sabe que essa população ela é extremamente frágil. Então hoje a gente sabe que os índices de fragilidade são muito importantes. Não adianta eu operar um paciente que não tem capacidade de cicatrizar a cirurgia. Então, baseado nisso, eles começaram a desenvolver os índices de fragilidade. E provavelmente as próximas classificações já venham introduzindo isso dentro do problema. Não adianta você ter um paciente que é operável no radiográfico, mas fisicamente ele não é. Então, fazer o preparo, muito da pergunta que o Hertinho falou para a escoliose idiopática, a gente se atenta menos a esse preparo, por quê? Porque são crianças, geralmente são saudáveis, então muito difícil você operar um paciente desnutrido com escoliose idiopática. Agora aqui nessa população, você está falando de pacientes, outro dia eu operei uma paciente de 92 anos, T2 ilíaco. Então, é uma paciente extremamente frágil, então tem que fazer um preparo absurdo, whey protein, nutrólogo, ganho de massa, trabalho em piscina antes de operar. Para quê? Para subir a escala funcional dela. Então ela foi de totalmente terminal, ela foi para vulnerável. Aqui já consegue começar a operar. E aí você tem várias escalas, vários tipos de classificação de escala. Quando você soma tudo isso, você pode ainda chegar em outros tipos de classificação. Essa aqui é uma classificação do grupo de escoliose do adulto, mais o AO Spine, e é uma classificação de desfecho. E aí você também tem outras classificações, que essa é a última que surgiu esse ano, que é essa SAS, que ela é parecida com o Gap Score, só que ela leva em conta a idade. Então eles começaram a introduzir fatores clínicos também nos doentes, para você ter uma mudança. E aí você tem a comparação do que é efetivo. O Barsotti veio aqui, vomitou um monte de coisa, de letra, e o que é bom, o que não é bom. Enfim, a gente sabe que o Gap Score, junto com o Schwab, o Gap Score ele tem ele tem uma maneira de predizer o prognóstico do paciente melhor. O Russoli com o Gap Score também é melhor. Quando você vê o Russoli ou o Schwab, você sabe que
sozinho, nenhum dos dois tem superioridade. Agora, quando você junta os dois conceitos, o desfecho é melhor. Então, provavelmente, você não tem ganhador, você tem uma junção de tudo isso e você tem que usar o seu bom senso aliado a tudo mais para você conseguir ter um bom desfecho desse paciente. São pacientes que precisam de um cuidado muito grande. Bom, aqui com uma revisão sistemática comparando todas as classificações, e isso aqui é o que eu falei sobre o futuro. Então, as classificações vão ser assim, elas vão ser analisadas em clusters, o paciente vai ser clusterizado, você vai introduzir os dados do paciente no computador e ele já vai sair com uma classificação. Porque aí você tira o viés do examinador, você tira o viés do avaliador, e você joga ele num grupo que é muito melhor avaliado do que uma classificação única que o cara quis deixar o nome dele lá, que é uma classificação com 20, 30, 40, 100 pacientes. Na verdade, são milhões de pacientes. E as classificações vão evoluindo conforme esse Big Data vai aumentando, os clusters vão surgindo e você vai conseguindo acolher os pacientes melhor.